Super Mais de volta e chegou a vez de falar sobre a saúde do homem. Que eles não gostam de ir ao médico, a gente já sabe, mas é preciso realizar exames de rotina e evitar futuros problemas. De acordo com estudos, os homens têm mais chances de adquirir doenças no coração, derrame, diabetes e câncer de pulmão, por exemplo. Para nos explicar tudo sobre esse universo masculino, eu recebo aqui o cirurgião-geral Ronald Amaury Dagnoni, Roland, e também o urologista Dr. Sérgio Scrobot. Sejam bem-vindos, Dr. Roland, Dr. Sérgio. Mais uma vez os dois aqui no nosso programa, né? Novamente bem-vindos. Bom, por quê? Vamos lá. Primeiro generalizando, né? O homem vive menos que a mulher. E isso é fato? Agora, recentemente, nas pesquisas, isso realmente acontece? Ah, com certeza. O homem, em média, vive 5 anos menos que a mulher. Né? Como boa parte dos casais, as mulheres, em média, são 5 anos mais novas do que o homem. Estatisticamente, as mulheres ficam 10 anos viúvas. Então, e por que isso? Primeiro porque o homem, ele não se cuida. Né? O homem, infelizmente, dentro dos conceitos de masculinidade, esses pseudos conceitos da masculinidade, ele se sente extremamente envergonhado, ele não procura o médico, e quando ele procura, porque realmente ele está no sofrimento. Ele pouco nos procura na prevenção, ele procura no sofrimento. Não é? Então, eu tenho discutido muito e comentado, uma das razões que talvez a gente pudesse motivar o homem a se cuidar um pouco mais é se a gente estimular uma coisa chamada vaidade. O homem tem que se gostar. O homem tem que aprender a se achar bonito. O homem tem que se vestir bonito. E se ele se preocupar com aquilo que está por fora, existe uma grande chance de ele se preocupar também com aquilo que está por dentro. Olha só, que interessante. Para não ficar aquela eterna história de por cima babados e rendas, por baixo Deus que me defenda. Então, o conceito é trabalhar o homem e a sua vaidade. Sim. Se ele trabalhar a vaidade, ele começa a se gostar. E a partir do momento que ele começa a se gostar, ele se cuida mais. Bom, câncer de próstata. Esse é um problema do universo masculino. Todo homem, necessariamente, que passa dos seus 80, 90 anos, vai ter câncer de próstata? Não necessariamente, mas a incidência nesta faixa etária é muito alta. Existe um conceito de que o homem foi programado para ter câncer na próstata. Então, passando dos 80, pacientes que tenham sintomas relacionados à próstata, você sempre tem que procurar descartar a possibilidade de ter um câncer. E existiria prevenção para isso, doutor Sérgio? Na verdade, não. Eu acho que você tem que cuidar, ter bons hábitos de vida, bons hábitos alimentares. Né? Interfere? Interfere. A gordura de origem animal parece que tem alguma coisa a ver com o câncer de próstata. Existe uma certa hereditariedade também. Pessoas que têm câncer de próstata na família teriam uma propensão maior para ter câncer. Né? E assim, essas recomendações de ordem geral. Uma coisa importante hoje, por exemplo, síndrome metabólica, né? Que é o paciente que tem diabetes, hipertensão, alterações das gorduras, então a hipercolesterolemia, né? Colesterol, né? Exageradamente alto e que tem obesidade, esses pacientes também têm uma tendência maior a ter câncer na próstata. Tudo relacionado realmente à alimentação que o senhor falou. Bom, Sim. O exame para evitar o câncer ou para diagnosticar se existe o câncer de próstata ou não, tem que ser feito a partir dos 40 anos e dali por diante, quantas vezes? Uma vez por ano? Como é que funciona? Isso. Quem tem casos na família deve realmente começar aos 40. E quem não tem um histórico familiar começa aos 45. E o exame é um exame clínico, né? Que é o toque retal. Que ainda existe pudor, preconceito, infelizmente. Existe, mas hoje bem menos, né? As novas gerações têm menos preconceito e eles procuram mais, né? E um exame que nós temos um indicador da próstata, que é o chamado PSA, é um exame de sangue, né? Não é um indicador de câncer, é um indicador da próstata. Só que no câncer de próstata ele se altera bastante. Então, assim, quando você faz um segmento, um acompanhamento de um paciente, né, que tem alterações relacionadas à próstata, ele tem que fazer um exame anual, né, e, além do exame clínico, ele faz este PSA, que você vai detectar se ele é compatível com o volume da próstata, né? Então, não basta apenas que você tenha um PSA normal,
é importante também fazer o exame clínico. De né? toque, que a gente citou. Doutor Roland, quais seriam as doenças, se a gente fosse enumerar, as mais comuns, desse universo masculino? Bom, o homem sempre, pelas características próprias do perfil testosterônico e tudo mais, torna ele um indivíduo com mais atividade física. Nós sempre temos que levar em consideração as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, elas ainda despontam como o grande risco do homem. Na sequência, agora que cresce muito, são as doenças cerebrovasculares, né? As doenças na cabeça, as isquemias. E elas têm crescido substancialmente a ponto de que em alguns locais, face à prevenção maior que se faz a parte cardiológica, já a parte cerebrovascular já é mais importante. E na sequência, as doenças degenerativas do tipo câncer, né? O câncer é endêmico, o câncer, as previsões, as tabelas mostram que será a grande doença do futuro, uma doença prevenível em alguns casos, né? A gente tem que entender a diferença entre prevenção e diagnóstico precoce. Né? Por exemplo, não existe a prevenção do câncer de próstata. Eu tenho um diagnóstico precoce, mas existe a prevenção do câncer de intestino. Eu posso pegar uma lesão de intestino benigna, ainda antes de ser maligna, e tratá-la endoscopicamente, inclusive sem cirurgia. Não consigo fazer isso no estômago. Eu, particularmente, fui acometido recentemente. Eu tive câncer de estômago. Nossa. Né? Eu tive câncer de estômago. Aliás, terminei meu tratamento ontem. Ah, que bom. Terminei o tratamento ontem. E mesmo sendo da área, mesmo lidando com isso, a doença não escolhe pessoas. Exatamente, você é um exemplo, né, doutor? Qualquer um está feito, e eu trabalho num serviço de prevenção e mesmo assim tive. Mas tive em que condições? Eu consegui, felizmente, fazer o diagnóstico precoce. Então, numa condição dita curativa. Mesmo assintomático ou todo ele tem sintoma? Completamente assintomático. Olha só. Aí vem aquilo que a gente falou no início, de se cuidar e fazer o check-up. Então, existem hoje protocolos definidos que a gente está tentando implantar cada vez mais. A partir de que idade eu investigo o quê? Ótimo. E aí? Então, as neoplasias, né? Por exemplo, as neoplasias do tubo digestivo, né? Investigação de neoplasias ou cânceres começam a partir dos 50 anos. Né? Desde que não haja história familiar. Não havendo história familiar, eu vou começar a investigação aos 50 anos. Se eu tiver uma história familiar importante, e existem critérios para a gente saber o que é história familiar, então eu vou começar aos 45, aos 35, aos 30, né? Nós temos doenças hereditárias muito importantes que as famílias já têm câncer de intestino aos 30, aos 25 anos. Nossa. Tá? Mas aí são situações específicas, altamente especializadas. Mas para a população comum, a partir dos 50 anos, o seu estômago, o seu intestino tem que ser monitorizado. Muito interessante isso. Bom, um problema, eu acho que os homens têm muito medo, muito receio, até a gente falou de testosterona, é normal, é comum cair um pouquinho essa taxa de testosterona com o passar do tempo. Os homens têm muito medo da ereção no futuro. E aí, isso realmente acontece? Como evitar isso, doutor Sérgio? Acontece. Existe um termo chamado... O que acontece hoje, né, é que o homem está vivendo mais tempo. Como você falou antes, né? Ele vai envelhecer e vai ter os problemas próprios da idade. Então, a cada década que passa, depois dos 50 anos, existe um percentual de queda nos níveis de testosterona, que é o hormônio masculino, né? Que dá ânimo, dá força muscular, né? Que influencia a libido, né? Que é o desejo sexual, e que também interfere, principalmente nas ereções noturnas do indivíduo, né? Mas o que leva realmente à disfunção erétil, a essa dificuldade de ereção, realmente são alterações vasculares. Existe, assim, um prenúncio de que o indivíduo que tem uma disfunção erétil, uma dificuldade de ereção por problemas vasculares, ele é um sério candidato no futuro a ter doença coronariana. Exatamente por quê? Porque as arteríolas que nutrem o pênis, elas têm a metade do calibre ou 1/3 do calibre das artérias coronárias. Então, a primeira manifestação de uma doença coronariana pode ser a disfunção erétil. Olha só. Daí a importância, por exemplo, do indivíduo não fumar, ter atividade física, alimentar-se somente com o necessário, né? Não
por exemplo, evitar as gorduras na alimentação. Isso significa o quê? Cultivar bons hábitos de vida. É engraçado, a gente sempre cai nessa máxima, né? Seja o problema que a gente estiver abordando aqui no nosso programa, sempre cai aí, né? Prevenção, alimentação adequada, correta e exercício físico. A gente sempre fala sobre isso aqui também. Com relação à pressão alta, doenças do coração, os homens sofrem mais com isso também? Sim, sem dúvida. Não somos assim o especialista próprio para falar sobre isso, mas o perfil testosterônico cria maiores riscos para o homem de desenvolvimento. E principalmente por aquilo que a gente comentou há pouco da vaidade do homem, né? Ele se senta-se diante de um prato, ele come tudo que tem direito, ele bebe tudo que tem direito e as consequências disso se traduzem no entupimento de suas artérias, né? Também trabalha sob um nível de pressão infinitamente maior. Embora a sociedade hoje, a mulher sofra uma pressão maior, pressão muito grande, muito maior do que no passado, mas ainda o homem sofre uma pressão maior. E ele tem dificuldades próprias de trabalhar com essa pressão social, e isso tem repercussões sobre o aspecto cardiovascular. Né? Então, as exigências sociais, o que se exigia no passado, o que eu exigia de um aluno, né? Tanto eu como o Dr. Sérgio somos professores da universidade, o que nós fomos exigidos enquanto estudantes em relação ao que nós exigimos do nosso estudante hoje, uma comparação. Sim. Uma comparação. Então, hoje, o nível de exigência torna nós cada vez mais ansiosos e, como mecanismo de defesa da nossa ansiedade, eu lanço adrenalina e essa adrenalina se traduz em aumento da minha pressão. Na medida em que eu mantenho esses níveis de adrenalina muito altos, essa pressão muito alta, eu começo a ter repercussões cardiovasculares importantíssimas. Né? Tá aí em tudo começa, né? Bom, para a gente deixar um recado aqui, uma dica para todos os homens que nos acompanham, esposas também que estejam nos acompanhando, enfim, namoradas, é importante também que elas repassam aí para os seus homens. A dica seria a prevenção sempre, que a gente citou aqui muito bem. E além disso, a partir de quantos anos começar os check-ups? 50 anos. 50 anos, se não tiver histórico 40, na família. Aos 40 anos que tem histórico de câncer de próstata, né? E aos 45, quem não tem. Faz um exame anual, né? E uma coisa que ele citou ali, a questão da adrenalina, né? Em relação, por exemplo, um indivíduo que que é estressado, que é ansioso, né? Ele lança essa adrenalina na circulação. E essa é uma das causas de disfunção sexual também. E esses temas são abordados também dentro da urologia. É interessante, né? interessante. Sim. Muito nervosismo, estresse do dia a dia, é a doença do século, né? Sim, exatamente. As próprias doenças orificiais também, hemorroida, fístula, fissura, são doenças também extremamente desconfortantes e que geram muito transtorno. São um pouquinho mais prevalentes na mulher, mas no homem também são muito prevalentes. E os homens não procuram cuidado sobre isso. Tem dificuldade de higiene, tem desconforto, tem dor, tem sangramento, não é? Então, esta parte orificial também no homem é muito mal conduzida da parte dele, entende? Que é uma parte que o Dr. Sérgio, né, no consultório, acaba vendo também, na avaliação da próstata, ele vê a doença orificial e o paciente se recusa a fazer um tratamento. E hoje, os tratamentos, raramente se opera a hemorroida, raramente se operam as doenças orificiais. Hoje, a nível de consultório, tem tratamentos maravilhosos que resolvem o problema com um nível de sofrimento mínimo e com qualidade de vida infinitamente boa. Tá certo. Dr. Sérgio, Dr. Roland, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Excelentes esclarecimentos, como sempre. Obrigada, tá? Ok, obrigado.